graça e paz, povo de Deus. Uma ótima segunda-feira para todos nós, com a glória de Deus. Amém, amados? Amém. Vamos a mais uma live de oração, palavra, louvor, nesta segunda-feira. Hoje a palavra está lá no livro de Provérbios, amém? Provérbios 28, 13. O Senhor colocou no meu coração essa palavra. Então, nós vamos fazer uma live hoje, né, de arrependimento, de confissão, né, uma live de oração para nós pedirmos perdão a Deus pelos nossos pecados, amém? Então, amém. Oração também no Salmo 91, no final nós vamos declarar essa oração de livramento, de proteção, que o Senhor sempre nos pede para declararmos esta palavra em todas as lives. Então, abra sua Bíblia no livro de Provérbios 28, 13 e vamos orar. Amém? Vamos tocar um louvor agora, depois nós vamos de oração. Santo, é poderoso, exaltemos o nome dele, porque ele é Deus, e não há outro Deus igual ao nosso Deus, amém? Amém. Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor, por este dia, novo dia, novas misericórdias que se renovam a cada manhã. Pai, em nome de Jesus, abençoa o dia dos teus filhos, que eles possam hoje romper em fé, que eles possam sair para obter a vitória, que o Senhor esteja com eles, abençoando, guardando, protegendo, livrando, perdoando, Pai, nossas falhas, nossos erros e nossos pecados, porque a tua graça, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia basta para nós, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra está lá no livro de Provérbios, Provérbios 28,
13, que diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é que diz a palavra de Deus? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. A palavra de Deus é clara, né, amados? Muito clara, clara como água cristalina. A palavra de Deus nos diz que nós não devemos esconder os nossos erros. É claro que eu não devo sair falando para todo mundo, né? Mas eu devo sim me analisar, me sondar, né? Verificar como está o meu comportamento, as minhas decisões, as minhas emoções e confessar a Deus, né? Confessar no secreto. Como está a sua vida no secreto com Deus? Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida com Deus? Você sabia que quando nós temos pecados escondidos, pecados não confessados, até as nossas orações são rejeitadas? Isso mesmo, as nossas orações são rejeitadas. As nossas orações, elas não passam do teto, né? E muitas vezes também nossa vida de alguma maneira fica bloqueada, travada, e nós questionamos o porquê não obtemos sucesso naquilo que estamos fazendo, o porquê não prosperamos em alguma área da nossa vida, o porquê muitas vezes estamos, né, sem prosperar. A palavra é clara, nos diz que se nós escondermos os nossos pecados, nós não vamos prosperar. Então, uma das condições para nós prosperar é nós confessarmos, nos arrepender, identificar quais são os erros, quais são os pecados que nós cometemos e confessá-lo. Não somente confessar, mas abandonar o pecado. Para que a misericórdia, né, o perdão de Deus, a graça de Deus seja nos concedida. Então, a palavra de Deus diz que a misericórdia divina, o perdão, ocorre após um verdadeiro arrependimento, né? Lembra da palavra lá no livro de Lucas 15, 18? O que o filho pródigo acontece com ele? Ele peca, né? Contra o céu, ele peca contra o pai. Mas ele, diante da situação dele, diante de tamanha escassez, né, sem ajuda de ninguém, lá querendo comer a comida dos porcos, passando por uma luta terrível, diante de abandono, diante que ninguém queria ajudar ele analisa a sua situação, se arrepende e decide voltar, decide falar com o pai. Pai, eu confesso que pequei contra o céu, pequei perante ti. Então ali ele confessa o seu pecado, ele se arrepende e ele recebe a misericórdia do pai. O pai o perdoa e o aceita de volta, né? Então, quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nós estamos retornando ao relacionamento com Deus, porque o pecado, ele nos afasta de Deus. Então, a palavra é clara, amados. É clara, o pecado nos afasta de Deus. Nós não podemos viver de maneira a ocultar os nossos erros, ocultar os nossos pecados. Precisamos, diante de Deus, confessá-los e buscar, né, nos esforçar para fazer a vontade de Deus, para abandonar de vez aquilo que nos impede de obter a graça e o perdão de Deus, o favor de Deus na nossa vida. Viver sem o favor de Deus é terrível. Nada dando certo, as coisas dando errado, as nossas orações travadas,
né? Nós não prosperando, não crescendo. É claro que nem tudo, né, significa que é pecado. Às vezes são provações, mas a palavra já nos diz que temos, né, que confessar para prosperar. Então há uma condição na palavra. Não debaixo de pecado, debaixo de muitos pecados escondidos, vamos escondendo, não nos analisamos, não vamos para a oração, muitas vezes estamos na preguiça, na resistência, resistindo a Deus e nos entregando ao pecado, indo parar nas mãos do diabo, sendo usados pelo diabo para fazer coisas erradas. Então que a gente venha a entender que a palavra de Deus ela é viva, ela é poderosa e ela é eficaz. E quando nós escutamos ela, ela entra pelos nossos ouvidos, ela penetra onde nada mais pode penetrar e ela faz, né? O Espírito Santo trabalha nas nossas vidas de maneira a nos convencer daquilo que é errado, para que nós venhamos a abandonar, né? Às vezes nós somos pessoas muito emotivas, nos levamos pelas nossas emoções, erramos, falhamos, né? Somos irados, sentimos ódio, sentimos inveja, sentimos todo tipo de sentimento que intoxica a nossa alma, que traz sujeira para dentro do nosso ser, para dentro daquilo que é chamado templo e morada do Espírito Santo. Quando Deus quer nos usar, mas Ele quer nos usar, né? E para Ele nos usar, para o Espírito Santo fazer a sua obra na nossa vida, nós precisamos dar liberdade. Para Ele nos usar na obra de Deus também, nós precisamos dar liberdade ao Espírito Santo. Agora, se Ele não pode nos convencer do pecado, que liberdade é essa que nós estamos dando? Aí nós não estamos dando liberdade. Nós estamos buscando esconder as falhas. Não queremos nos consertar diante de Deus. Mas hoje nós vamos orar. E o que Deus pediu para deixar bem claro é que você não esconda o seu erro. Não é para você sair gritando, eu errei nisso, eu errei naquilo. Não, é para você diante do Pai, diante de Deus, aquele que te ama, que deu o seu Filho único por amor a você, por amor ao mundo, à humanidade. O Pai, Ele não é um julgador severo, Ele é aquele que exerce de misericórdia. Nós nos aproximamos, pedimos perdão pelos nossos erros e Ele nos perdoa. Se Ele vê que o arrependimento é sincero, o perdão é concedido, a graça volta a ser liberada, você recebe favor de Deus e você prospera. Você tem saúde, você tem paz, você volta a trabalhar, você volta a ter saúde, né? Sua família bem, seu casamento bem sucedido, tudo caminhando e você sendo abençoado por Deus. Amém? Amém. Então, não esconda o seu erro, procure reconhecer suas fraquezas, conheça a sua fraqueza. Qual é a minha fraqueza? Eu sou invejosa, eu me iro com facilidade, eu perco a paciência com facilidade. Então, busque conhecer qual é a tua fraqueza, busca se conhecer, se autoconhecer, porque o nosso inimigo, ele nos conhece muito bem, né? Então, depois de saber qual é a sua fraqueza, confesse a Deus, confesse no particular, confesse a Deus e busca não praticá-la mais, né? Então, vá abandonando esta prática que você já sabe que é pecado, para que só então você tenha sucesso, para que então você obtenha o perdão e a graça, e após tudo isso, você obtenha sucesso, né? Aí a graça e o perdão de Deus vai vir sobre a sua vida, vai vir sobre você. Amém, amados? Então, Amém. Nós temos que cuidar diariamente do nosso relacionamento com Deus. E às vezes pecados não confessados, né? Pecados não confessados, aquilo que a gente resiste a falar com Deus. Nós vamos fazendo orações automáticas. Senhor, perdoa os meus pecados, minhas falhas, meus erros. Mas não paramos para fazer orações quebrantadas, orações de nos analisarmos, né? De vermos realmente aonde estamos errando. Essas orações devem ser orações, né, que mais prostrados diante de Deus, orações onde a gente assume que somos falhos, podemos errar,
somos vaidosos, muitas vezes nos entregamos à preguiça, muitas vezes nos entregamos, à vaidade, em excesso, muitas vezes queremos as coisas, mas queremos do nosso jeito, somos teimosos, rebeldes. A gente precisa reconhecer para que o Espírito Santo trabalhe nas nossas fraquezas, para que o Espírito Santo venha, tornar nós pessoas melhores, nos tornar mais parecidos com Deus, com Jesus. A Bíblia diz que Jesus era manso e humilde de coração. Então, aqueles que são humildes, eles buscam diante de Deus reconhecer suas fraquezas, reconhecer, confessar os pecados e buscar melhorar cada dia. Amém? Vamos lá declarar o Salmo 91 e depois nós vamos orar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém? A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Vamos orar? Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que nos mostra, Senhor, o norte certo, que nos alinha, nos ajusta à Tua vontade, Senhor. Que nós possamos, Pai, sermos aperfeiçoados, que o Teu poder, o poder de Deus se aperfeiçoe nas nossas fraquezas, Pai. Mas em nome de Jesus nós te pedimos, Deus. Entramos agora na Tua presença poderosa, santa, para pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Reconhecendo, Pai, diante de Ti que falhamos, talvez julgamos, talvez pensamos errado, distante, Senhor, da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, Pai. Nós às vezes nos guiamos, Pai, pelas nossas emoções, nos guiamos pelo orgulho, pela vaidade, mas nós te pedimos perdão, Pai. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Perdoa, Senhor, se às vezes nos envolvemos em conversas que não agradam ao Senhor. Perdoa, Senhor, se há ódio, inveja, dúvidas, resistências quanto à Tua palavra, Senhor. Falta de perdão. Pai, em nome de Jesus, perdoa quando nós endurecemos o nosso coração, Pai, para a correção do Senhor. Perdoa quando endurecemos o nosso coração para os nossos irmãos. Perdoa quando nós não queremos perdoar, somos resistentes. Perdoa se nós não confessamos, às vezes, Pai, as nossas fraquezas, nossas falhas, nossos erros. E ao invés de confessar, ainda escondemos, Pai. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda, Senhor, a abandonarmos tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que não agrada, Pai. Ajuda teu filho e a tua filha, Senhor, a deixar a soberba, a largar o adultério. Talvez essa pessoa agrida as outras pessoas com verbais, com as agressões verbais, com palavras, Pai, palavras negativas, palavras grosseiras. Às vezes somos grosseiros, Pai, até mesmo ao lidar com a nossa família. Gritamos, brigamos, somos zombadores. Mas em nome de Jesus nós cremos que o Senhor perdoa pecados. Nós cremos que o Senhor exerce de misericórdia conosco, Pai, mesmo nós não merecemos. Pai, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Perdoa aqueles que são avarentos, gulosos, preguiçosos. Senhor, perdoa quando nós não te buscamos, Pai.
Não te buscamos, não nos entregamos à comilança, ao sono, a comer, a beber, a dormir, sem nem ao menos estarmos vigiando contra toda a cilada, contra toda a armadilha, contra a perversidade do inimigo, Pai. Pai, em nome de Jesus, que todo o apego material, todo o descontrole sexual, toda a raiva, todo o excesso de alimento, o uso exagerado do celular, da internet, Pai, perdoa nossas falhas, nossos erros, todos os nossos pecados, Pai. Se não nos esforçamos, Pai, para buscar o arrependimento, para confessar, para abandonar. Perdoa, Senhor, os pecados da luxúria. Perdoa se alguém matou, roubou, fofocou. Se alguém está na idolatria, Senhor, adorando falsos deuses, adorando ao dinheiro, colocando outras coisas em primeiro lugar que não é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, vai de encontro a esta vida, a esta alma, Espírito Santo. Faz a obra em nossas vidas. E se há pecados escondidos, Espírito Santo, que eles não conseguem identificar, nos mostra, Espírito Santo, para que haja conserto, em o nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, blinda eles com teu sangue, Jesus. E que eles possam, Pai, não esconder mais os seus erros, os seus pecados, para que eles venham prosperar, para que eles confessem tudo que tem feito de errado e abandona, Pai. E a tua misericórdia será com eles, a tua graça, o teu favor será com eles, e eles serão bem-sucedidos nesta terra. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu abençoo cada um deles e que eles possam estar em paz com Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Amém. Amém, amados? Amém. Então, tá aí um conselho da palavra de Deus, né? Não esconda os seus pecados, os seus erros, mas confesse eles diante de Deus para que você venha prosperar e obter o perdão de Deus. Amém? Amém. Então, que a graça e a paz do Senhor Jesus te acompanhe durante esse dia, durante esse mês, e nós voltamos amanhã.